jubilados, pensionistas e Bolsa Família. Realizamos saques, saldos, depósitos com cartão da Caixa e saldos e saques do Banco do Nordeste. A Lotérica Papa Sorte oferece inúmeras opções de jogos de bolão da Caixa. Venha fazer uma fezinha e arriscar a sorte e ser mais um dos nossos novos ganhadores. A Lotérica Papa Sorte agradece a sua fidelidade. Localizada na Avenida Tenente Raul de Holanda, conhecida como Avenida Nova. O Armazém Dois Irmãos tem a solução para a sua obra. Aqui tem tudo o que precisar para construir ou reformar. É a única loja de material de construção que oferece mão de obra profissional a preço justo. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Atenção profissionais da área. Seja nosso parceiro e ganhe brindes. Se você quer 10% de desconto na conta de energia todo mês, venha fazer o seu cadastro e economize muito dinheiro. Armazém Dois Irmãos, na Avenida Nova, perto da Caixa Econômica Federal. O vereador teresiense Adriano Campos, eleito em 3 mandatos consecutivos, atuante, defende o município com mais saúde, educação, esporte e desenvolvimento social. Na Câmara de Vereadores tem enfrentado as forças políticas municipais de cabeça erguida e com muita determinação. O vereador e professor Adriano Campos adquire destaque no horizonte político local, prometendo levar consigo a dedicação à causa regional. Adriano Campos, a voz do povo na Câmara de Vereadores de Terezinha. Música, notícia, entretenimento. Papagaça FM. Entrevista. Patrick Oliveira. Tá certo, 11h06, 11h06 aqui na Papacaça de Bom Conselho. Bom, vamos começar aqui a nossa entrevista. Hoje eu estou recebendo, olha, o nome aqui é difícil, eu vou tentar aqui. Implantodontista, exatamente. É o doutor o Anderson Luiz. Ele vai cumprimentar a população de Bom Conselho e de toda a região. Satisfação tê-lo aqui pela primeira vez, é isso? Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça. Bom dia, Patrick. Bom dia aqui, meu amigo André. Doutora Cíntia, que está aqui conosco. Satisfação tê-lo aqui. Um abraço também para o André, Cíntia, doutora Cíntia, pessoal aqui acompanhando o doutor Anderson. Vamos lá. O que é implantodontia? Ou implantodontia, exatamente. Vamos lá. A implantodontia é uma especialidade da odontologia, onde o profissional dentista, ele se forma aí com 5 anos de estudo e depois ele parte para uma especialização de mais 2 anos de estudo, concluindo aí 7 anos de estudo, para estar literalmente trabalhando nessa área aí dos implantes dentários. Aonde eu, me sinto agraciado por estar ajudando a transformar a vida de tantos pacientes através dos implantes. A gente fala, e às vezes quem não utiliza prótese, há vários pacientes que têm seus dentes, que não tem essa dificuldade, é uma coisa normal, mas para quem não tem, que utiliza uma prótese que está machucando, que não tem confiança às vezes para falar, para ir para um churrasco com os amigos, ou às vezes quando vai conversar coloca a mão da boca, porque literalmente a prótese fica balançando, não tem uma estética, não tem literalmente aí uma autoestima elevada por causa disso. E quando você realiza os implantes dentários e consegue fazer essa transformação de vida no paciente, aumenta aí sua confiança, autoestima. Às vezes ele tem vergonha de falar em público. Então, tudo abre, As portas da vida dele vai abrindo. Às vezes consegue um emprego melhor, consegue literalmente ter uma autoestima aí elevada. Eu já vi alguns especialistas da área falando que é como se furasse o osso. Aliás, a pergunta seria o seguinte: a colocação do implante dói? Porque é um negócio bem complicado, fura, não sei o quê. E aí? Vamos lá, boa pergunta. Eu acho que a grande maioria dos pacientes tem essa dúvida e literalmente com o avanço da odontologia e tanto da medicina, essa questão de dor caiu por água abaixo. Não existe dor ao realizar cirurgia de implantes dentários. Vamos lá. Todo procedimento é realizado sob efeito de anestesia. Então, antes do procedimento, o paciente é anestesiado e ele não vai sentir dor alguma durante o procedimento. No pós-operatório, nós prescrevemos algumas medicações analgésicos potentes que vão surtir efeito para que ele não sinta dor no pós-operatório.
Agora vamos mostrar também o lado negativo, né? A gente tem que mostrar o lado positivo e tem que mostrar o lado negativo também. O negativo que eu falo é, se você for tirar uma unha encravada do seu pé, remover aquele incômodo ali, você vai ter um pós-operatório incômodo, você vai ter dificuldade para caminhar. E na boca, nós conversamos, nós nos alimentamos e tem paciente que até respira pela boca. Então acaba que o pós-operatório, às vezes, pode ser um pouco desconfortável. Então a gente tem que mostrar isso também, certo? Mas nada de, eu vou ficar quantos dias de repouso? Eu tenho um caso de um paciente que eu operei ele na segunda-feira, na terça-feira ele estava trabalhando. Agora, este paciente, ele trabalhava sentado no escritório, no ar-condicionado. Eu também não vou ser medíocre de falar, olha, você vai fazer cirurgia hoje e amanhã você vai estar trabalhando lá na obra. Você é pedreiro, amanhã você vai estar trabalhando na obra pegando peso. Não é assim também. Mas há casos e casos que o paciente faz a cirurgia hoje e amanhã ele já está trabalhando. Quantos implantes o sujeito, em que momento ele deve fazer o implante? Quer dizer, todos ou alguns específicos, quando tiver uma brecha ali, uma brecha colar, quando é que o sujeito deve colocar? Isso foi bem posicionado também, uma boa pergunta. O que acontece muito? Hoje em dia, às vezes o paciente quer, né, as respostas muito ali de imediato. Com o avanço aí da tecnologia, às vezes o paciente manda uma mensagem no WhatsApp da clínica já querendo saber informações. E nada vai nos tirar da odontologia, o presencial. A avaliação presencial, onde o profissional, especialista na área, vai avaliar o paciente como um todo. Ele vai olhar realmente os antecedentes desse paciente, vai solicitar exames de imagem. E esses exames, pessoal, tem que ser a tomografia computadorizada, não radiografia. Radiografia não serve de nada para implantes, tem que ser uma tomografia computadorizada. Após toda a avaliação, o profissional vai realizar ali um diagnóstico do caso e vai repassar para o paciente. Eu tenho um caso de paciente que eu já operei ele com 30 anos de idade e tivemos que fazer um protocolo, onde ele teve que perder os dentes dele para colocar 4 implantes e uma peça fixa. Então, assim, há casos e casos, mas os dentes dele estavam todos quebrados, desgastados, alguns já totalmente destruídos, então não tinha o que ser feito, tinha que extrair. Eu extraí 7 dentes e coloquei os implantes. Então assim, poxa, também uma questão que acontece muito, eu vou extrair 7 dentes no mesmo dia. Graças ao avanço da tecnologia, da odontologia, conseguimos extrair aí 7 dentes, se torna até mais simples, porque é uma cirurgia só, e já colocar os implantes. E o nosso diferencial na clínica da doutora Cíntia é que o paciente já sai literalmente logo após a cirurgia com os dentes parafusados. A higienização, depois de feito o implante, a higienização é do mesmo jeito. Aliás, o sujeito pode ter cárie também no implante? Não, cárie ele não vai ter no implante, certo? Só que Deus é perfeito, nada é igual os dentes naturais, certo? O que eu tenho de melhor para oferecer para o meu paciente depois que ele perde os dentes é o implante. Mas o implante nunca vai ser igual ao dente natural do paciente. Mas cárie não. E existe diversas maneiras hoje para fazer essa higienização. O paciente vai continuar fazendo a limpeza, a escovação dos dentes. É um caso muito comum que acontece no consultório. Às vezes o paciente chega lá, eu quero tirar todos os meus dentes, que eu não vou precisar escovar mais os dentes. Quero colocar implante, que eu não vou precisar mais escovar, não precisa disso. Aí que o paciente tem que ter mais cuidado. Aí que ele tem que ter uma higienização mais adequada e mais específica. Aí que ele tem que ter um acompanhamento periódico ao dentista. Então ele vai fazer os implantes, ele de 6 meses tem que ir ao dentista, fazer uma manutenção. E existe um aparelho que chama o Alter Peak, que tem um preço médio aí de R$200, que ele compra e faz a higienização em casa. É como se fosse um jato de água que ele vai colocar entre a gengiva e a peça parafusada para tirar restos de alimentos que acumulam ali. Quer dizer, a escova ele não consegue fazer isso? Com a escova ele consegue literalmente tirar os excessos de alimentos, mas entre a gengiva e o protocolo a escova não vai conseguir adentrar ali. Então vamos lá. Então quer dizer que existe um espaço diferente dos dentes normais. Quando é feito o implante, quer dizer, existe uma brechinha, assim, é isso mesmo? Como é uma peça fixa, é só a gente fazer uma analogia básica.
Quando o paciente utiliza uma prótese removível, ele tira ela praticamente todas as noites para dormir. Como se a gente tivesse um sapato, à noite eu tiro o sapato para dormir. Como é uma peça fixa, parafusada, que ele vai ficar o resto da vida com aquela peça ali na boca, concorda que se ela fosse sobre a gengiva, apertando a gengiva, o paciente não conseguiria ficar com aquilo ali 24 horas por dia? Mas como a peça ela é parafusada sobre os mini pilares que estão acima da gengiva, o paciente consegue. Porque aí fica um espaço curto, esse espaço é curto, coisa de 0,5 milímetro, aonde a gengiva vai ter a possibilidade de respirar, aonde a gengiva não vai inflamar, mas que sim, acumula resto de alimento, e aí é onde o paciente tem que ter todo um cuidado com a higiene para estar removendo esse resto de alimento. Qual a duração? Feito o implante, a duração. E também uma outra pergunta. Existe a possibilidade de cair? O sujeito fez o procedimento tal, caiu. Existe essa possibilidade? Não. Existe, mas é bem baixa, certo? A possibilidade de perdas de implante, né? Existe muita teoria rejeição de implante. Gostaria de deixar claro que não existe rejeição de implante. Rejeição é de órgão. O paciente vai fazer um transplante de rins e ele tem uma rejeição daquele órgão que foi transplantado, que não é compatível com aquele organismo. Que acontece isso, né? Porém, o implante, ele é biocompatível com qualquer organismo, certo? Ele é um metal em titânio, que ele é biocompatível com qualquer organismo humano. Então, eu colocando ele lá, ele vai ser biocompatível. O que pode vir a acontecer é a não osso-integração. É ele não osso integrar no osso do paciente. Então, de 100 implantes que eu faço, eu tenho a possibilidade de ter 5% de rejeição. Mas, graças a Deus, a minha é em torno de 2%. Então, se eu faço 100 implantes, na minha média eu perco 2. Isso acontece. E isso é o profissional? Muitas das vezes não. Às vezes o paciente é um paciente que ele é tabagista, que ele fuma uma carteira de cigarro por dia e isso interfere. Às vezes é um paciente que não tomou os cuidados no pós-operatório. Então, assim, tem várias questões que pode levar à perda de um implante dentário. Ô doutor, o que foi que motivou a entrar na profissão? Viu o quê? Quem foi que incentivou? Quem foi que... enfim, quem foi que você viu para entrar nessa seara aí? Sim. Implante dentário. Bacana. Eu tenho uma história assim de vida bem interessante. Meu tio que pagou minha faculdade, meu tio é médico e ele literalmente foi meu incentivador. E quando eu estava na faculdade, eu ia acompanhá-lo ele no hospital, que no hospital onde ele trabalhava em São Paulo, em São Miguel Paulista, tinha dentista 24 horas plantonista. Então eu tinha que acompanhar o dentista lá. E eu ia aos domingos, acompanhava ele 24 horas lá. E no início da faculdade, no 4º, 5º semestre, eu tinha que literalmente já fazer extração com esse dentista. Ele ia dormir, descansar e ele deixava por minha conta essa parte. Então eu vi literalmente a necessidade de não só tirar esses dentes, mas também de repor esses dentes do paciente. E aí foi me despertando essa área da implantodontia, que é uma área um pouco complexa, né? Porém é uma área literalmente que a gente consegue transformar a vida dos pacientes através dos implantes dentários. A partir de que idade a pessoa pode fazer o implante? Então, normalmente a partir dos 18 anos, mas isso a gente faz um teste, uma radiografia da mão, né? Então, às vezes é um paciente de 16 anos, sexo feminino, que ela não vai crescer mais. Então, a gente faz uma radiografia da mão dela para ver se realmente ela já chegou no estágio final de crescimento dela, e aí pode sim estar realizando os implantes dentários, às vezes com 16 anos, mas claro, com aval do responsável legal. Você pode participar aqui do nosso programa mandando aqui a sua pergunta para o 981-750578, 981-750578. Você manda para cá e a gente passa a pergunta para o Dr. Anderson e ele vai responder. Inclusive já tem aqui a primeira. Bom dia, Patrick. Pergunte a ele qual a diferença entre prótese e implante dentário, ou é a mesma coisa? Boa pergunta. É Patrícia o nome? Patrick. O nome da... o nome da... Ela não colocou o nome, não. Não colocou o nome, não. Tá bom, certinho. Vamos lá. A prótese, existe vários modelos de prótese, tá? Existe a prótese total, que é aquela dentadura, a chapa, que às vezes as vós, né?
as nossas vós utiliza, que é aquela que pega no céu da boca, que incomoda, que fica balançando. Essa é uma prótese total. Existe a prótese parcial removível, que é a prótese que tem aquele metal, aquele grampo, que quando o paciente sorri tem um metal na boca dele, certo? E existe a prótese protocolo, que é essa sobre os implantes. Toda prótese protocolo, ela é parafusada sobre os implantes dentários. Qual que é o grande diferencial dela? É que ela não tem o céu da boca. Então, quando o paciente vai falar, ele vai bater a língua dele no céu da boca dele mesmo, não vai bater na prótese. Quando o paciente vai sorrir, parece o dente natural. Não dá para identificar se é prótese ou se é implante. A pessoa não vai saber, certo? Além disso, a questão da facilidade dela saber que ela vai poder conversar sem que a prótese balança, sem que aquilo ali ela tenha um desconforto ou um sentimento, igual eu tenho vários pacientes que me falavam: olha, eu tenho vergonha de ir no churrasco com os amigos porque eu fico com receio de quando eu vou comer a carne, a minha prótese cair. Então eu tenho que literalmente ficar em casa, ou vou no churrasco, mas eu não como perto dos meus amigos com vergonha, ou não vou em um restaurante chique por causa disso. Então pensa o quanto é ruim isso. A gente, né, graças a Deus nós temos nossos dentes aqui, isso é uma coisa natural para nós. Mas e para quem não tem? Então, assim, essa questão da prótese protocolo, ela é literalmente a prótese que é parafusada sobre os implantes dentários. E aí ela dá uma comodidade e uma assertividade melhor aí na mastigação de todos os pacientes. Quais as vantagens de um implante, fazendo implante? Tá. Uma das grandes vantagens, que é até um do intuito de nós estarmos aqui hoje dando essa entrevista, é de mostrar para toda a população de Bom Conselho e região, principalmente das zonas rurais, que vem muito aqui para Bom Conselho procurar o tratamento odontológico, é que agora aqui na cidade a gente realiza esses tratamentos de implantes dentários no consultório da doutora Cíntia Carvalho, e o paciente ele realiza a cirurgia e logo após a cirurgia ele já sai com os dentes fixos, parafusados, logo após a cirurgia. Então não tem essa dele fazer a cirurgia e aguardar 6 meses, 1 ano para depois colocar os dentes parafusados. Ele já sai da cirurgia com os dentes parafusados, graças ao avanço da odontologia. E claro, as vantagens dos implantes dentários, que foi uma pergunta que você acabou de me realizar, é o seguinte: o que esse implante vai me trazer, certo? De benefícios. Pensa só comigo. Primeira questão, a função. Todo mundo pensa primeiro que é a estética. Não, a primeira é a função. Qual que é a função? A mastigação. Um paciente que não tem ali, que faltam vários dentes ou que utiliza uma prótese, ele não tem a mesma mastigação, a mesma trituração do alimento que um paciente dentado tenha. Então, quando ele vai mastigar, ou ele vai ter que mastigar mais vezes, ou ele vai ter essa deficiência literalmente na mastigação e vai ter que engolir o alimento ainda antes de estar processado para ser engolido, né? Ele vai ter que literalmente ali engolir o alimento quase que de forma natural, não vai conseguir triturar realmente aí esses alimentos. A outra questão sim é a estética. Então o paciente que tem os implantes aí, a gente consegue literalmente devolver uma estética para ele, aí chegando próximo dos dentes naturais que ele tinha. Então isso vai alterar tanto no sistema, né, no sistema dele, porque ele vai conseguir se alimentar melhor, ele vai conseguir nutrir melhor os alimentos, ele vai conseguir ter uma absorção melhor, e provavelmente isso vai repercutir na saúde de um modo geral na vida dele. Além disso, questão de autoestima, principalmente as mulheres, né? Nós homens às vezes nós temos a autoestima, né, mais tranquila. Agora a mulher, ela tem que literalmente ter autoestima lá em cima. Então acaba que para ela às vezes sair, procurar um emprego, literalmente tirar fotos. Hoje o mundo literalmente é um mundo instagramável, né? Todo mundo tá com o celular tirando foto e tudo mais. Inclusive eu tenho um paciente que ele me relatou isso, que ele é dono de uma garagem de carros e ele tinha vergonha de fazer vídeos, porque na hora que ele ia fazer os vídeos, todo mundo via que ele usava uma prótese. E hoje a vida dele mudou. Agora toda hora que eu abro o Instagram ele tá fazendo vídeo.
Então, assim, é isso que é a magia dos implantes. Deixa eu te perguntar o seguinte, antes de fazer o implante, você faz a avaliação, tudo mais tal. Agora, o formato, quando é nessa parte aqui da frente, o formato, é feito todo o estudo para poder colocar de acordo com o perfil do sujeito, e é feito de que esse dente? Patrick, eu tô achando que você estudou, viu? Que você tá fazendo umas perguntas aí muito boas, parabéns. Vamos lá, eu acho que todo paciente, ele é muito ansioso, né? Ele é muito ansioso com o tratamento odontológico. Às vezes ele ficou 20 anos utilizando uma prótese, mas ele quer o resultado, às vezes, em uma semana. E não é assim. Às vezes a gente vai construir uma casa que a gente sempre sonhou, e às vezes a gente leva 2, 3 anos para construir uma casa da forma que a gente sempre sonhou. Não vai ser da noite pro dia. E fica aqui de alerta para todos os pacientes que, infelizmente, às vezes encontra alguns profissionais que dá a solução de modo imediato. Então, se atente muito a propostas mirabolosas, a literalmente questões que se tornam muito fáceis, e na verdade não é. Então, se atentem às vezes a chegar em alguns locais que já te dão um diagnóstico de imediato, sem nenhum exame, certo? Sem nenhum exame de imagem, que é a tomografia. Radiografia panorâmica e radiografia periapical não serve para implante dentário. Se é um paciente acima de 60 anos, normalmente a gente pede um risco cirúrgico. Se é um paciente cardiopata, a gente tem que fazer uma conferência literalmente aí da sua pressão arterial. Se é um paciente diabético, a gente tem que literalmente aferir ali, ver qual é a glicemia que ele está. Se é acima de 165, então já tem que encaminhar para o endocrinologista. Então, assim, a gente tem que se atentar muito nisso aí, nessas questões de facilidade. O paciente chega hoje no consultório da doutora Cíntia, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação clínica, ver literalmente como que está essa condição bucal do paciente. A partir disso aí a gente encaminha para ele realizar uma tomografia computadorizada, e é depois disso, que fez a tomografia, que nós fizemos fotos intrabucais, que a gente vai planejar e dar um planejamento preciso daquele caso. E aí sim, a gente vai planejar aquele caso com os dentes do formato do rosto dela. Por quê? Cada paciente tem um formato de rosto. Às vezes tem um formato de rosto retangular, triangular, oval. Então isso que vai me definir qual que vai ser o dente que eu vou utilizar nele. Por exemplo, eu não posso utilizar o mesmo dente que eu utilizo em um paciente do sexo masculino e um paciente do sexo feminino. Só que isso tem que ter todo um estudo do caso. Não é só chegar lá e falar, olha, é assim, assim, não. Então, se atente, porque o que nós mais estamos pegando no consultório é o retrabalho. É pacientes que vão em outros profissionais, fazem um trabalho e depois vê que não ficou da forma que gostou e vem pra gente estar refazendo esse trabalho. Então, se atente muito com essa questão de profissionais que já te dão um diagnóstico ali na hora, sem nem ter literalmente aí um planejamento do caso. Tem perguntas aqui. Bom dia, Patrick Oliveira. Sobre o implante, quando se faz jovem e a pessoa envelhece, pode ficar folgado o implante e perder perda óssea? Tá. Vamos lá. Boa pergunta. O que acontece realmente nesses casos aí? Eu sempre faço essa analogia em todos os meus pacientes. Eu quero que vocês se atentem aí agora e vão procurar aí na memória aí, nos antepassados aí, se já perceberam isso. Se não perceberam, a partir desse momento vão estar literalmente percebendo isso. Quando uma criança, um vizinho, um amigo quebra o braço e ele utiliza um gesso, né? Aquele gesso, engessa o braço ali, fica 90 dias com gesso. Quando ele tira o gesso, o braço dele tá fino e o outro tá na espessura normal, certo? Quando a gente observa um paciente que anda na cadeira de rodas e aquele paciente tem ali 5 anos que está na cadeira de rodas, você pode observar que a perna dele, a canela dele é fina. O nosso organismo, ele é extremamente adaptável. Ele vai se adaptar às circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente perde os dentes da boca e a gente não repõe com implantes dentários para continuar tendo uma carga mastigatória, continuar tendo mastigação, para continuar nutrindo a condição óssea, vai ter sim a reabsorção óssea. Então, vai perder o osso na região da boca. E o que é muito comum, às vezes o paciente perdeu os dentes há 20 anos atrás
E ele chega no consultório, hoje ele trabalhou, ele tem um sonho de fazer os implantes, juntou seu dinheiro e chegou no consultório para fazer. E às vezes não dá para fazer sem antes fazer uma cirurgia que chama de cirurgia de enxerto ósseo. Então assim, por quê? Porque ele já perdeu muito osso, ele já teve uma reabsorção óssea grande. E como que eu vou saber disso? Olhando? Não. O paciente já chegou lá no consultório e ele chega no consultório e fala: eu tenho 20 anos que eu perdi os dentes, eu vou precisar fazer enxerto. Não, não é assim. Tem casos que eu até operei semana passada, um paciente de 76 anos que perdeu os dentes há 40 anos e não precisou de enxerto. São casos raros? São, mas acontece. Mas como que eu vou saber? Através dos exames, que é a tomografia computadorizada 3D, que é onde ela vai me dar o comprimento e a espessura óssea de cada região da boca desse paciente. E nisso eu vou planejar, através dessa tomografia, qual a quantidade, diâmetro, comprimento dos implantes que eu vou utilizar. Porque existe várias marcas de implantes, como assim também existe vários tamanhos e diâmetros de implantes dentários. Então, se é um paciente que tem lá 15 milímetros de osso, eu posso usar um implante de 10, de 11,5, de 13 milímetros. Então, através desse exame que eu vou saber literalmente qual o tamanho, qual o diâmetro de implante dentário. E deixar aqui uma deixa. Pessoal, se atente muito em relação a implantes dentários. Muitas das pessoas que estão me ouvindo aqui agora, elas não sabem que existe várias marcas de implantes dentários. Aposto que muitos não sabiam. Na cabeça só existia um implante. O implante era só um, era patenteado, é só um. Não, existe várias marcas de implantes dentários. Assim como existe várias marcas de pneu de carro. Não é assim? Então assim, se você, a grande maioria aí tem carro, tem moto, e vai colocar um pneu no seu carro, provavelmente vai escolher uma marca boa. Um Goodyear, um Pirelli, não estou fazendo propaganda de pneu não. Mas só para fazer essa analogia básica. Vai escolher um pneu de qualidade, porque você está andando no carro ali e não quer que estoure o pneu. Não é assim? E o que acontece muito? Às vezes o paciente está tão fadigado, tão assim sonhando com os implantes, que vai infelizmente a algumas clínicas que colocam ali o valor lá embaixo, mas ele nem sabe que às vezes aquela clínica está utilizando um implante inferior, um implante que não é de uma boa qualidade. E isso pode literalmente lá no futuro causar problemas a ele. Então se atente também qual marca de implante essa clínica utiliza, porque isso é muito importante. Porque a partir do momento que você faz uma comparação em relação aos pneus, igual eu estou falando, se eu coloco um pneu recapado no meu carro, a longevidade desse pneu ela vai ser bem menor comparado a um pneu de qualidade. Só que a partir daí vale a você. No seu carro é seu carro, e no seu corpo, no seu organismo, você vai querer utilizar algo que não é de qualidade? Eu não vou. Acredito que você também não, né, Patrícia? É verdade. Mas você não sabia dessa questão de existir várias marcas de implantes. Exatamente. Então assim, pessoal, pode me seguir aí no Instagram, Dr. Anderson Luiz, @Dr. Anderson Segue a clínica da doutora Cíntia, doutora Cíntia Carvalho, que sempre a gente está dando dicas sobre os implantes dentários, sempre a gente está literalmente instruindo, e nunca, jamais vá no primeiro e já faça seu tratamento. Vá em vários, pergunta literalmente vários profissionais, faça várias avaliações, vê o caso, vê cada opinião de algum profissional e sempre procure por profissional especialista na área, porque pode acontecer também de você fazer avaliação com um dentista que é clínico, que infelizmente não tem um conhecimento específico sobre a área da implantodontia. Tem mais perguntas aqui. Bom dia, Patrick. Eu não quero dizer o meu nome muito bem. Eu uso prótese há muito tempo. Eu não tenho nenhum dente na boca. Eu posso fazer o implante e em quanto tempo? E se seria muito caro? Tá. Vamos lá. Como que é o nome da ouvinte? Eu não quis falar o nome. Tá. Tranquilo. Isso é um dos casos que mais chega no consultório, literalmente. É caso de paciente que utiliza prótese total. E é o paciente que tem a maior dificuldade em relação à autoestima, em relação à alimentação, em relação a conversar, que a prótese fica folgada, etc, etc. Então, assim, em relação a esse paciente, primeira coisa, nós vamos realizar uma avaliação, nós vamos solicitar os exames e depois disso a gente planeja e já faz um planejamento reverso. A gente confecciona 2 próteses
provisórias para ela. E após o ato da cirurgia, a gente já captura essa prótese sobre os implantes e tira o céu da boca dela. Então ela já sai da cirurgia com a prótese protocolo provisória. Viu a diferença? Viu como que é fantástico? O paciente chegou sem dente nenhum. E ele sai da cirurgia já com dente parafusado na boca dele. Já conseguindo literalmente ter uma estética. Já conseguindo literalmente poder tirar a mão do rosto para falar, para conversar. Já podendo conseguir comer uma comidinha mais pastosa nesses primeiros dias, mas que após alguns meses ele já vai estar podendo comer seu churrasco, seu amendoim, sua pipoca, que para nós é fácil, mas para ele que utiliza uma prótese, não é. Então assim, a gente consegue literalmente mexer lá no íntimo do paciente. E a grande diferença, gente, é colocar uma prótese provisória para depois confeccionar uma prótese protocolo definitiva. Por quê? Se eu faço a cirurgia, igual eu já vi, né, alguns colegas realizarem dessa forma. Se eu faço uma cirurgia e prometo para o paciente que ele já vai sair com a definitiva, com o protocolo definitivo, logo após a cirurgia, 7 dias após já sai com os dentes fixos, você concorda que logo após a cirurgia a gengiva desse paciente está inchada, a gengiva desse paciente está sangrando, aí logo após a cirurgia eu vou ter que moldar esse paciente, depois no pós-operatório esse paciente vai ter que voltar para eu fazer todo o passo a passo, durante os 7 dias ele vai ter que vir no consultório cirurgiado, se sentindo incomodado. Não é tão melhor eu fazer a provisória? Por quê? Depois de 6 meses eu tiro essa provisória, moldo ele e faço uma definitiva. Você concorda que se eu já fizer a definitiva direto, essa gengiva dele vai regredir, vai ficar um espaço muito grande entre a gengiva e o protocolo, não vai ficar uma estética boa e não vai ficar um trabalho dos melhores. Então, o apressado queima e come cru. Então é melhor aguardar, usar a provisória. Além disso, a provisória é muito boa, porque se às vezes o paciente não gostou de algo na provisória, a gente já melhora na definitiva. É fantástico a provisória. É o que eu mais faço, literalmente o que tem me dado mais resultado e mais satisfação dos meus pacientes. Tem uma pergunta aqui interessante. Patrick, bom dia. Eu sou fumante. Eu posso fazer o implante? Faltam 2 dentes na frente. Não colocou aqui o nome. Aí eu emendo a pergunta seguinte, a pergunta aqui do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte, com relação à cor do dente, clareamento, porque quem fuma ou quem bebe muito café e tal, tende a ficar com o dente um pouco mais escuro, enfim. Sim. E a prótese? Certo. Vamos lá. Quando a gente vai confeccionar, mesmo a prótese provisória que a gente está falando tanto, batendo tanto nela, né? Quando a gente vai confeccionar uma prótese provisória, anterior a isso a gente faz a tomada de cor dos dentes. Então não tem como às vezes o paciente ter alguns dentes naturais, eu estou falando agora de prótese sobre implante coroa unitária, certo? Porque é quando o paciente tem alguns dentes, eu vou colocar 2 implantes, igual o caso dele, ele só não tem os 2 dentes da frente. Então o que eu tenho a acompanhar é a cor do dente natural dele, a cor dos dentes que ele tem. Não tem como ele ter os outros dentes e eu colocar só os 2 dentes da frente dele mais claros e os outros ficar de outra cor, vai ficar discrepante isso aí. Então a gente tem 2 opções: ou esse paciente faz um clareamento antes de eu confeccionar essas coroas para ele clarear mais esses dentes dele, ou ele faz, claro, após uma avaliação e a gente identificar se o caso dele é indicado, facetas, tanto em resina quanto lentes em porcelana. Ou a gente vai ter que confeccionar as coroas sobre o implante dele da cor do dente natural dele, que está mais amarelada. O que eu não posso é colocar uma coroa mais clara do que os dentes dele e ficar discrepante, isso aí. Perfeitamente. Bom dia, Patrick, tudo bem? Patrick, esse doutor é de Bom Conselho, onde é a clínica dele e se ele parcela também a Leda Tenório. Daqui a pouquinho vamos falar sobre parcelamento, sobre onde é que atende e muito mais. Vou fazer o seguinte, 11h39, eu vou aqui abrir uma janela publicitária, o intervalo, retornaremos já aqui com a nossa entrevista, hoje conversando com o doutor Wanderson Luiz, falando sobre implante dentário. Se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, manda para cá, 981750578, 981750578, intervalo, retornaremos já. Rádio Papacaça.
De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1262 e no endereço eletrônico atendimento papacaça@gmail.com. Essa gente não esquece toda a estabilidade. Tem na VCNet a qualidade que a gente merece. Quando eu falei VCNet, você quis. Agora tu navega muito mais feliz. Quando eu falei VCNet, você quis. Agora tu navega muito mais feliz. Não te deixa na mão, não. Venha afinar, venha pra cá, mais qualidade. VCNet Telecom. Telefone WhatsApp 82-30-36-9600. Chegou o Bonanza Supermercados em Bom Conselho. Um supermercado completo com padaria, açougue, hortifruti, beer cave e produtos no varejo e atacado. Tudo isso com entrega em uma grande variedade de produtos para a sua família. Tá esperando o quê? Vá agora mesmo no Bonanza e garanta as melhores ofertas para sair de carrinho cheio. Precisou é só pedir. O Bonanza tá bem ali. Investe aqui na Farmazê, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmazê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmazê, nossa família cuidando da sua família. Agora em Bom Conselho, Eletrosat, trazendo pra você a nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Isso mesmo, nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Na Eletrosat você encontrará também tudo em carregadores, caixinhas de som, fones de ouvido, dos mais sofisticados, capinhas para o seu celular e muito mais. Eletrosat, Rua 15 de Novembro, em frente ao restaurante Ponto da Barra. E pra ficar ainda melhor, contamos com o trabalho de um dos melhores técnicos da cidade, Carlinhos da Eletrônica. Tudo em um só lugar. Eletrosat. É com trabalho e transparência que o vereador Gilmar da Lagoa Grande vem conduzindo seu mandato na Câmara Municipal de Bom Conselho, atuando na busca por melhorias na saúde, educação, assistência social, infraestrutura e principalmente no apoio ao esporte amador e ao homem do campo, sempre apresentando indicações na Câmara de Vereadores que visam o bem-estar da população e melhorias em prol do município. O vereador Gilmar da Lagoa Grande é um matuto a serviço do povo bonconselhense. O rádio está sempre em evolução. E agora com a internet vai muito mais longe. O rádio está muito além de apenas tocar música. Além de ser um veículo companheiro, te informa, te dá mobilidade e segurança em informações. O que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade. E os telefones servem. O rádio se comunica com você e com sua comunidade usando a mais importante e tradicional ferramenta de comunicação em todo o planeta: a voz humana. O rádio é o palco do teatro da mente. Mexe com suas emoções e também com sua imaginação. Atenção, tripulação de bordo preparado para decolagem. O rádio te faz lembrar os bons momentos do passado, faz parte do seu presente e te guia para o futuro. Quando você se sente sozinho, lá está o rádio para te fazer companhia. Quando você está triste, o rádio te deixa feliz. Brasil pra escutar. O som
você quer ficar bem informado, o rádio é o primeiro a te mostrar os fatos e acontecimentos com responsabilidade e credibilidade. O rádio estimula a imaginação, emociona a alma e arrebata o coração. Rádio, tocando o que toca você. Rádio Papacaça FM. Papacaça FM. Entrevista. Patrick Oliveira. Vamos lá, de volta, o André Neto. Tudo certinho, André? Sim, senhor, seu Patrick Oliveira. Muito bem. Você você que é um caboclo muito resguardado, cuida muito da sua saúde, né? Inclusive eu costumo dizer, viu, André, doutora, que esse caboclo vai viver uns 100 anos. Ele faz um regime, meu filho, não é toda coisa que ele come, não. Carne vermelha nem pensar, nenhum tipo de carne, massa também não. E os dentes também, essa saúde todinha também. É necessário também, né? É necessário. O detalhe é o seguinte, o camarada vai passando o tempo, o dente vai caindo, quer dizer, cai quando é novo, né? Tal, e quando vai passar de uma certa idade, diz que começa a cair de novo. É verdade isso? Mito. É mito, né? Mito, né? Vamos lá. Com o passar dos anos, assim como qualquer parte, né, do nosso organismo, vai envelhecendo também. Né? Então, o nosso cabelo de 20 anos não vai ser o mesmo quando a gente tiver 60. A nossa pele de 20 anos não vai ser a mesma quando a gente tiver 60. Ela pega uma elasticidade. Exatamente. Então, nos dentes, se a gente tiver uma boa higienização, escovar, utilizar fio dental, o que vai vir a acontecer é o dente alterar a cor dele. Né? Mesmo tendo todo cuidado com ele? Mesmo tendo todo cuidado, a dentição ela vai se tornar um pouco mais amarela. Isso é fato. Agora, levar a perda dentária, cair, não. Tendo uma boa escovação, conheço pacientes que têm 80 anos e têm todos os dentes na boca. Mas com certeza tiveram literalmente uma boa orientação desde mais jovens, escovaram, utilizaram o fio dental, fizeram acompanhamento periódico ao dentista e levaram a longevidade desses dentes aí. O tabaco, quem fuma tende a perder os dentes? Mito também. Mito também? Eu fazia estágio com um dentista em São Paulo, na época da faculdade, e ele fumava. Então, assim, ele já estava quase aposentando. Ele tinha, na época, uns 63, 64 anos. E ele tinha todos os dentes na boca e fumava desde sempre. Só que ele fumava e ele comentava uma coisa comigo que eu achava engraçado. Quando a gente vai ficando uma certa idade, é normal durante a noite a gente acordar para ir no banheiro, né? Quando a gente é mais novo, a gente dorme a noite direta. E ele falava para mim que quando ele acordava mais de 2 vezes na noite, todas as vezes ele escovava os dentes de novo. Porque é muito importante a gente falar isso. Ninguém acorda à noite para cuspir, não é? À noite a gente não acorda para cuspir. Forma alguma, você acorda? Isso. Não. Por que eu faço? Beber uma aguinha, né? O cara tomar um golinho d'água ali, aproveita e dá uma cuspida, não? O que dá a proteção nos nossos dentes é a saliva. Então, durante o dia, a gente está conversando, a gente está salivando. E a própria lubrificação da saliva já serve como uma proteção para os nossos dentes. Então, quando a gente dorme, reduz a salivação. E aí é quando a cárie se aloja. Então, por exemplo, criança, antes de dormir, come uma bolacha recheada, toma um leite com Toddy e não escova os dentes, aquilo ali é cariogênico, aquilo ali é açúcar, vai ficar ali nos dentes dele. E aí à noite reduz a salivação. Então é a hora... Reduz a proteção, né? Reduz a proteção, é a hora que a cárie vai alojar. Mesmo se você tiver escovado os dentes antes de dormir, utilizado aqui o enxaguante bucal, sim, mesmo tendo feito tudo isso, ainda está propenso. Se ele fizer alimentação depois da escovação, ele vai estar literalmente
tendo a possibilidade de ter cárie. Agora, se ele comeu a bolacha recheada, tomou seu leite com Toddy e depois escovou os dentes, ele já zerou, ele já tá com os dentes limpos. Aí não tem problema. Qual que é a mais importante escovação? Todo mundo pensa que é a de cedo, né? Quando acorda, escovar os dentes. Não, é antes de dormir. Porque quando tá cedo, quando a gente levanta, a gente já começa a ter a salivação normal. E depois que a gente vai literalmente para a noite de sono, que a gente vai dormir, essa salivação ela é reduzida. E aí é a hora que a cárie vai alojar. Perfeitamente. Com relação à questão da cárie, é justamente, acho que a maior vilã é quem faz muita gente perder os seus dentes, digamos assim. E justamente nessa questão de perder os dentes é onde eu entro com a questão do implante dentário, doutor. Hoje, para uma pessoa porque tem muita gente que pensa, vou fazer um implante dentário, eu vou botar um carro na boca, vou comprar uma Ferrari com esse dinheiro. Sim. Mas hoje tem um certo custo-benefício, não está tão caro assim, né? E abrindo um parênteses, é sobre esse quesito que muitas perguntas aqui, inclusive tem aqui, Patrick, bom dia. Tirando só uma dúvida com uma pergunta, fica muito caro colocar um implante dentário? Tem essa pergunta aqui. A outra, Patrick, bom dia. A clínica é aqui em Bom Conselho. Fica onde e é caro fazer o implante? Outra aqui, viu, doutor? Já para o senhor fazer. Tem muita gente que vai deixar de ser banguelo agora, né? Vai. E tem outra aqui. Patrick, bom dia. Estou precisando colocar apenas um dente. Será que fica muito caro? Queria que ele fizesse uma avaliação e que horas ele atende e onde. A outra aqui, o doutor ainda falando sobre o valor. Patrick, bom dia. Preciso fazer uma avaliação. Preciso colocar 3 dentes, só que fico meio triste porque fiquei sabendo que é caro. Onde é que o doutor atende? Gostei da explicação dele. Eu fumei muito tempo, acho que foi isso que fez com que eu perdesse os dentes. Eu não sei. Fica caro? Bom dia. Maravilha. Vamos responder aí, que são basicamente as mesmas perguntas, né? Mesmo contexto aí. A primeira questão, eu quero dar uma dica de vida para todos esses pacientes, amigos, ouvintes que estão aí literalmente nos ouvindo agora. Quando a gente tem algum problema de saúde ou algum problema jurídico, um exemplo, eu tenho um problema jurídico, eu tenho que procurar um advogado, um especialista na área. Eu não posso procurar o meu vizinho, o meu amigo, porque ele não é da área. Às vezes ele teve uma experiência anterior ruim, ou às vezes o caso dele não era o mesmo que o meu, e aí eu vou e pergunto ele, eu já fico frustrado antes de mexer com o meu caso. Isso é em tudo na vida. Se eu tô com um problema em casa, numa goteira, algo do tipo, eu não vou procurar meu amigo dentista. Eu vou procurar um pedreiro, que ele é da área, e ele vai saber me orientar. O buraco que o dentista tapa não vai resolver ali nesse caso. Exatamente, por isso que eu tô fazendo essa analogia. Eu pego muitos pacientes que às vezes já chegam no consultório, doutor, acho que o meu caso não dá certo. Eu já penso assim, nossa, se chega dessa forma não vai dar mesmo. Não vai dar, o negócio tá ruim. A gente tem que ter pensamento positivo, tem que ter fé em Deus, tem que ter determinação. Por que eles já chegam dessa forma? Porque pergunta o vizinho. E às vezes, gente, infelizmente, às vezes o vizinho tem um sonho de fazer, mas não tem condição, e ele já põe dificuldade no seu para você também já desanimar. Então a gente tem que perceber isso. Então, primeira coisa, faz uma avaliação com um dentista, vê o que ele tem para te dizer, vê qual que é o planejamento do caso para depois retirar, porque você procurou alguém que é especialista na área, que estudou, que sentou ali atrás da cadeira e passou ali 7 anos estudando para poder te dar o melhor tratamento. Então se atente muito nisso, certo? Sobre valores, pessoal, nós atendemos hoje no consultório da doutora Cíntia Carvalho, que fica situado na rua 15 de novembro, número 58, fica em frente à Compesa, próximo ao centro. Então lá hoje a gente está vindo literalmente fazendo uma mudança aqui na cidade de Bom Conselho, porque antigamente a população de Bom Conselho tinha que se locomover até Garanhuns, gastando gasolina, tempo, né, alimentação, e hoje a gente traz esse tratamento de implantes dentários com toda a qualidade, com tudo que há de mais moderno na odontologia aqui na sua cidade. Então para que você vai ir para Garanhuns se a gente tem tudo aqui e com facilidades? A gente tem paciente hoje que é aposentado, mora no sítio e está fazendo seu tratamento, ganha um salário mínimo e está fazendo seu tratamento, graças à facilidade de pagamento que a gente tenha. Então você que está me ouvindo, que tem dúvida, que tem alguma coisa que queira esclarecer, agende a sua avaliação pelo número 879-8134-3792. Pode repetir, doutor? Posso sim. 879-8134-3792.
3792, ou nos siga na rede social @Cíntia Carvalho, Cíntia com Y, certo? E agende a sua avaliação. Dessa forma, lembrando, gente, muito importante isso, ó. Vamos, como se diz, vamos focar aqui agora. Essa avaliação, ela não tem custo. Ah, doutor, você não vai cobrar a consulta? Não, eu não cobro por essa consulta. E o que está incluso nessa consulta? A gente vai fazer a avaliação clínica. Se for o caso, vai solicitar exames complementares, fazer fotografias para planejar seu caso e te passar todo o plano de tratamento. Então é um momento único, ímpar, onde o paciente que tenha dúvidas, que tenha literalmente alguma questão que queira esclarecer, é nesse momento que você deve anotar no papelzinho: ah, meu vizinho falou isso, ah, meu primo falou isso. Traga, que é o momento que eu vou estar esclarecendo todas essas dúvidas. Então não tem mais desculpa, ficou sem dente, pronto, não vai ter mais essa desculpa não. Agora você vai colocar dente de qualidade para ficar aprumado e aprumada. E outra, viu? De qualquer lado. Pode ser o dente, o pessoal tem um costume de dizer dente de cima, dente de baixo, não, dente inferior, dente superior, né? Do fundo, o dente da frente, do fundo, da onde ele tiver caído, não se preocupe não, que tem jeito, né, Patrick? É verdade. Olha, tem participações aqui. Bom dia, Patrick. Quero parabenizar o doutor Anderson pelo excelente profissional que ele é. Super recomendo. É a Adriana, deve ser paciente aí do doutor. Paciente, nossa, graças a Deus. Pronto. Olha para você ver, isso é a prova social. É o que o trabalho que nós estamos fazendo está dando certo. É aonde o paciente está saindo satisfeito. Adriana, um abraço, fica com Deus, viu? Muito obrigado por tudo. Aí a outra, esse doutor é espetacular, gostei muito dele. Ele não falou se é de Bom Conselho. Maravilha. Vamos lá. Eu sou de Garanhuns, mas eu atendo em Bom Conselho 2 vezes na semana. Eu estou aqui em Bom Conselho 2 vezes na semana para estar literalmente trazendo esse tratamento odontológico que antes era muito difícil para muitos pacientes que tinham que se locomover até Garanhuns, porque, poxa, se tem na cidade, eu vou para Garanhuns, eu tenho que tirar um turno, uma parte da manhã, uma parte da tarde para resolver isso. Não. Aqui, agora, em Bom Conselho, você consegue resolver. Rapidinho faz, rapidinho vai para casa resolver suas coisas, né? Exatamente. Pronto. Então repete aí o André, a rede social, as redes sociais, o Instagram e o telefone para contato. O telefone para contato é o 87981343792. A rede social, o Instagram do consultório, você vai seguir aí no @Cíntia Carvalho, @Cíntia Carvalho, Cíntia com Y, certo? Pode seguir por lá, você fica por dentro de tudo da Clínica de Saúde Integrada, doutora Cíntia Carvalho. E nesses contatos, você pode fazer o agendamento também? Com certeza, é por lá mesmo que vamos ter a Tayla, que vai estar recepcionando vocês e fazendo o agendamento. Estou pedindo aqui de novo, repete, por favor, André. Repito agora, só se é o WhatsApp agora. Esse telefone? É o WhatsApp. Então alguém está pedindo aqui, pode falar. Vamos lá, 87 é o DDD. Peraí, caneta e papel na mão. Pronto. Pegou? Pronto, pegou. Pronto. Tem um ali apontando o lápis ali. Pronto. Pronto? Vamos lá. Pronto. 87 é o DDD 9 81 34 37 92. Peraí que eu vou repetir, calma. 87 é o DDD. Vamos lá, 9 81 34 37 92. Tá certo? Ainda hoje vai estar rodando na programação também um spot falando sobre a clínica de saúde integrada, doutora Cíntia Carvalho, e você vai poder estar acompanhando aí diariamente esse spot rodando, e você fica atento também com relação à questão do telefone para contato, como é que faz para fazer agendamento, enfim, vai ficar por dentro de tudo isso. Lá no nosso blog também a gente vai estar destacando diariamente também informações sobre a clínica, então fica mais fácil ainda para você, tá certo? Não tem desculpa, viu, Patrick Oliveira? Perfeitamente. Doutor Anderson Luiz, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no programa, tirando a dúvida da população e oferecendo esse serviço aos bons-conselhenses e a todos aqui da região. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Patrick, André, doutora Cíntia, nosso amigo André aqui, que está aqui conosco, a oportunidade de trazendo aqui a população de Bom Conselho essas orientações, tirando essas dúvidas, e estou aqui deixando a deixa, ficando aqui literalmente à disposição da população para estar tirando as dúvidas lá no consultório. Você que está com dúvida, que ficou com alguma dúvida, que tem o sonho de realizar seus implantes dentários, nos procure no consultório da doutora Cíntia Carvalho, que estaremos lá para te recepcionar, e você vai ver que a sua experiência de ir ao dentista vai mudar. Vai ser uma transformação de vida, literalmente, através dos implantes dentários.
perfeitamente. Obrigado, André, também. Doutora Cíntia, André Neto, obrigado, Alves França, toda a equipe. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã no Jornal Completo, 8 horas, no nosso show da manhã. Saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz e até amanhã. Oi, arranca a dentadura, viu? Vamos botar o dente. Não preciso não. Até amanhã, valeu, tchau. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. De Bom Conselho,